Minha família destruiu o que era mais importante para mim, eles me drenaram financeiramente sem me agradecer, então. Tenho 32 anos e nunca postei antes, mas depois do caos que aconteceu no mês passado, preciso desabafar. Desculpe pela parede de texto, mas há muita coisa para descompactar aqui. Nunca pensei que seria o cara que cortaria completamente os laços com a família, mas depois do que aconteceu há 5 anos, eu realmente não tive escolha. Minha irmã Haley, uma mulher de 29 anos, sempre foi a filha perfeita. Notas perfeitas, trabalho perfeito, marido perfeito, tudo perfeito. Enquanto isso, eu era apenas o Mike, o filho que não conseguia fazer nada certo, apesar de me esforçar ao máximo todos os dias. Tudo começou quando consegui meu primeiro emprego de verdade, depois da faculdade. Não era nada de luxo, apenas gerenciamento de construção em uma empresa local, mas era um bom salário com boas perspectivas, e eu estava orgulhoso. Meus pais, Bob, de 58 anos, e Linda, de 56, no entanto, nunca reconheceram isso. Quando lhes disse que tinha sido contratado, meu pai disse apenas, já estava na hora de você começar a se empenhar. Enquanto isso, quando Haley conseguiu seu emprego de marketing logo depois da faculdade, eles fizeram uma festa para ela e compraram um laptop novo. Eu não recebi nenhuma mensagem de parabéns. Esse tipo de tratamento aconteceu a vida inteira. Quando entrei para o time de beisebol da escola, meu pai pulava os jogos para ir aos torneios de debate de Haley. Quando me formei na faculdade, fui o primeiro da família a ter um diploma, mas eles reclamaram de ter que sentar na cerimônia para a formatura de Haley. Eles alugaram um restaurante inteiro para a festa dela. Apesar disso tudo, ainda os ajudei sempre que precisaram. Quando meu pai decidiu se aposentar mais cedo, aos 57 anos, por causa de problemas nas costas, que nunca o impediram de jogar golfe, as finanças deles foram para o inferno. Eles me ligaram, desesperados, achando que iam perder a casa, então organizei um acordo com meu assessor financeiro, onde cobria $800 do pagamento da hipoteca deles a cada mês. Eles pensaram que o banco estava trabalhando com eles, mas na verdade era eu quem estava pagando. A situação de Haley foi outra. O marido dela, Jason, é esse cara de finanças, um babaca, que me tratava como se eu fosse um perdedor só porque trabalho com as mãos. Acontece que o tal cara de finanças tinha um crédito péssimo. Ele me implorou para ser fiador do financiamento do BMW X5 deles, e adivinhem, eles esqueceram de fazer o pagamento a cada 3 meses, e eu acabei cobrindo, para o meu próprio crédito não cair. Eles nem sabem que eu sei sobre esses pagamentos perdidos, porque o banco me contatava diretamente. A maior despesa, no entanto, foi o seguro de saúde dos meus pais. O pacote de aposentadoria do meu pai tinha uma cobertura péssima, então eu os adicionei como dependentes no meu plano de saúde no trabalho, alegando que moravam comigo parte do tempo. Isso me custou $650 a mais por mês, por anos, e eles nem tinham ideia. Mas o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu no último dia do meu avô. Ele estava doente com câncer, e eu fui visitá-lo todos os dias depois do trabalho. Haley estava muito ocupada com o novo emprego dela para aparecer mais de uma vez por semana. Quando ele faleceu, ele me deixou o Mustang clássico de 67, que nós dois tínhamos restaurado ao longo dos anos. Era a única coisa que eu realmente me importava, e ele sabia disso. Minha família perdeu a cabeça. Meu pai literalmente gritou que o carro deveria ir para Haley, já que ela sempre foi a favorita dele. Completamente absurdo. Minha mãe ficou dizendo que Haley precisava mais, apesar dela dirigir o BMW novinho que o marido dela comprou para ela. Eu disse a todos para irem se ferrar, o carro era meu, ponto final. Foi aí que as coisas ficaram realmente feias. 2 dias depois do funeral, eu peguei meu pai mexendo nos freios do Mustang enquanto estava estacionado na casa deles. Não era só um ajuste, ele estava realmente afrouxando a linha de freio. Eu o confrontei ali mesmo, e ele simplesmente deu de ombros, dizendo que estava apenas verificando o fluido de freio e que eu estava sendo dramático como sempre. Eu levei o carro direto para a oficina do meu amigo e adivinhe, o mecânico confirmou que alguém tinha afrouxado de propósito a linha de freio, o suficiente para que falhasse assim que eu pegasse a estrada. Eles tentaram me matar por causa de um carro. Deixe isso entrar. Foi isso. Eu empacotei minhas coisas naquela noite, entrei no Mustang e dirigi 800 km até Colorado. Mudei meu número e bloqueei todos nas redes sociais. Não deixei endereço de encaminhamento nem nada, simplesmente sumi da minha família tóxica. A parte louca é que ainda continuei pagando a hipoteca e o seguro de saúde deles, chame de culpa ou o que for,
mas eu não conseguia suportar a ideia de que eles perdessem a casa ou ficassem sem cobertura médica. Eu só me certifiquei de que eles não soubessem que estava vindo de mim. Por 3 anos, eu tive paz total. Construí uma vida decente em Denver, fui promovido 2 vezes na empresa de construção em que entrei e até comecei a namorar uma garota incrível chamada Tara, de 30 anos, que trabalha como enfermeira. A única família com quem mantive contato foi meu primo Jake, de 30 anos, que sempre viu a besteira da minha família. Ele se mudou para Denver 1 ano depois de mim, em parte para fugir do drama também. A vida estava boa, sabe? Eu finalmente estava livre de drama. Então, no Natal passado, Jake começou a falar sobre como meus pais estavam perguntando de mim. Ele disse que eles pareciam diferentes agora e realmente sentiam minha falta. Segundo ele, meu pai teve um susto de saúde, nada grave, só pressão alta, que fez ele reavaliar suas prioridades, ou algo assim. Eu não comprei isso a princípio. Eu disse a Jake que eles podiam ir para o inferno, mas ele insistiu, dizendo que talvez as pessoas possam mudar, que talvez eles tivessem percebido que perderam. Depois de algumas semanas disso, comecei a pensar, talvez eu devesse pelo menos ouvi-los. O que de pior poderia acontecer, certo? Então, depois do ano novo, desbloqueei os números deles e mandei uma mensagem simples no grupo da família. Oi, é o Mike. Foi só isso que escrevi. Caramba, você pensaria que eu anunciei que ganhei na loteria ou algo assim? Meu telefone explodiu com ligações e mensagens, minha mãe chorando, de acordo com as mensagens de voz, meu pai dizendo quanto sentiam minha falta, Haley agindo como se fossemos melhores amigos que apenas perdemos o contato. Eles mandaram cestas de presente para o meu apartamento. Jake deve ter dado meu endereço a eles. Ofereceram até pagar uma passagem para me visitar, o pacote completo. Eu mantive as coisas casuais no começo, ligando de forma breve a cada 2 semanas, atualizando sobre a minha vida, mas com cuidado para não compartilhar demais. Eles pareciam diferentes, meu pai não fez nenhum comentário sarcástico, minha mãe realmente fez perguntas sobre o meu trabalho, ao invés de mudar de assunto para Haley, até a Haley parecia menos centrada em si mesma, perguntando sobre Tara e parecendo genuinamente interessada. As coisas realmente esquentaram quando começaram a falar sobre uma grande viagem de família para o Japão para o ano novo, nossa oferta, meu pai dizia, para compensar o tempo perdido. Eu fiquei cético a princípio, mas depois de meses desse novo relacionamento familiar melhorado, eu realmente comecei a acreditar que eles tinham mudado. Talvez o tempo separados tenha mostrado a eles o que perderam. Talvez aquele susto de saúde realmente tenha mudado a perspectiva do meu pai. Então, depois de meses reconectando com minha família, finalmente a grande viagem ao Japão estava acontecendo. Eu estava trocando mensagens regularmente com meus pais e Haley sobre os detalhes da viagem. Meu pai continuava dizendo que era o grande gesto dele para me dar boas-vindas de volta à família. Eles planejaram toda uma viagem de 14 dias para o Japão, sobre o Ano Novo, Tóquio, Kyoto, fontes termais, coisas do tipo. Eu ainda estava um pouco cauteloso, mas achei que valia a pena dar uma chance. Eu até tirei 2 semanas de folga do trabalho, o que era um grande negócio, já que tínhamos um grande projeto começando em janeiro. Meu chefe não ficou feliz, mas eu o convenci de que essa reconexão familiar era importante. Tara não pôde vir por causa dos turnos no hospital, mas ela foi super solidária, até me ajudou a fazer as malas e me levou ao aeroporto. Então, lá estava eu, em pé na fila no aeroporto internacional de Denver, com meu passaporte e a confirmação impressa que meu pai me enviou por e-mail. Eu tinha gastado cerca de $800 em novas malas, roupas de inverno para o Japão e outras coisas para a viagem. Eu estava realmente começando a ficar empolgado com isso, pensando que talvez fosse realmente um novo começo para nós. Quando cheguei ao balcão, a atendente começou a digitar minhas informações no computador. Então, ela fez uma careta e digitou mais um pouco. Desculpe, senhor, mas seu bilhete foi cancelado. Eu achei que fosse algum erro. Pode verificar de novo? É uma reserva de família sob o nome de Robert Walsh. Ela continuou digitando. Sim, veja a reserva de família para o voo para Tóquio, mas seu bilhete específico foi cancelado ontem à tarde. O resto do grupo já fez o check-in e embarcou. Meu estômago afundou. Eu dei um passo para o lado da fila e imediatamente liguei para minha irmã Haley, já que ela estava cuidando de todos os detalhes do voo. Ei, tem um problema com meu bilhete, eles estão dizendo que foi cancelado, falei quando ela atendeu. Houve uma pausa, depois ouvi uma risadinha. Ah, Mike, você realmente achou que a gente queria que você estivesse lá?
Isso foi ideia da mamãe e do papai, para ver se você realmente aparecia. Adivinha, você falhou no teste. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que diabos você está falando? Você abandonou essa família por anos, acha que pode simplesmente voltar porque quer? Mamãe e papai talvez estejam desesperados o suficiente para te perdoar, mas eu e o Jason não estamos. Nós abrimos os olhos deles para o fato de que você estava só usando eles de novo. Então tudo isso foi planejado, me levar até o aeroporto só para cancelar o meu bilhete. Na verdade, disse Haley, com uma voz tão arrogante, isso foi ideia do Jason. Nós íamos simplesmente te ignorar, mas ele achou que isso seria mais memorável. Divirta-se passando o ano novo sozinho, perdedor. E então ela desligou, assim, do nada. Eu fiquei ali, no meio daquele aeroporto lotado, cercado por famílias felizes, empolgadas com suas férias, me sentindo o maior idiota do mundo. Tentei ligar para meus pais, nenhuma resposta de nenhum dos dois. Mandei mensagens para os dois, nada. Depois de tudo que eu fiz para dar outra chance a eles, depois de todo aquele papo de sentimos sua falta e queremos fazer as coisas certas, isso foi o que eu recebi, uma armadilha deliberada só para me humilhar. Finalmente, 1 hora depois, recebi uma mensagem do meu pai. A Haley nos contou o que aconteceu, talvez isso seja para o melhor. Vamos conversar quando voltarmos. Nenhum pedido de desculpas, só a Haley nos contou o que aconteceu, como se eu fosse o problema, como se eu fosse o responsável por toda essa situação. Eu estava tão bravo que não conseguia enxergar direito. Liguei para Tara, parecendo frustrado, e ela imediatamente voltou para me buscar. Quando ela ouviu o que aconteceu, ficou furiosa, nunca a vi tão brava. Ela queria ligar para eles e gritar, mas eu disse que isso não ajudaria. O trajeto de Uber até meu apartamento, antes que Tara pudesse me pegar, foi só eu sentado ali em choque. 3 horas antes, eu estava empolgado com a ideia de reconectar com minha família nessa viagem dos sonhos. Agora, eu estava indo para casa sozinho, completamente humilhado, com 2 semanas de férias que eu nem queria tirar. Naquela noite, enquanto eu olhava todas as mensagens e e-mails sobre a viagem, algo clicou. Por que eles estavam tão interessados no meu trabalho e nas finanças nos últimos meses? Por que minha mãe abriu minha fatura bancária acidentalmente quando eu encaminhei o correio para a casa deles? Por que meu pai continuava insistindo que eu os adicionasse às minhas contas, caso acontecesse alguma emergência? Percebi. Eles não tinham mudado nada. Eles só queriam acesso ao meu dinheiro de novo. A viagem inteira ao Japão foi apenas uma forma de me puxar de volta para a teia deles. Eles nunca se importaram em se reconectar comigo. Veja, o que eles não sabiam era o quanto eu havia me saído bem desde que os cortei. Eu fui promovido a gerente sênior de projetos, investi de forma inteligente e estava ganhando quase 6 dígitos. Enquanto isso, pelo que Jake me contou, meus pais estavam com dificuldades desde que meu pai se aposentou mais cedo, e o marido de Haley, Jason, perdeu uma grana com uma dessas esquemas de criptomoeda. Eles não me queriam. Eles queriam o que eu podia fazer por eles. A mesma besteira de sempre, só com uma nova abordagem. Eu fiquei sentado no meu apartamento naquela noite, vendo meu telefone explodir com mensagens de Haley, todas dizendo coisas como, era só uma brincadeira, não seja tão sensível, e íamos te colocar no próximo voo, não consegue levar uma piada. Meus pais ainda não tinham me mandado mensagem diretamente, covardes. Foi então que eu tomei minha decisão. Eu mandei uma mensagem para o meu primo Jake. Você estava errado sobre eles mudarem. Eles só deram a pior brincadeira de todas. Estou fora para sempre agora. Ele me ligou imediatamente. O que aconteceu? Depois que eu expliquei, ele ficou em silêncio por um momento. Esses imbecis, eu juro que não sabia, Mike. Eu realmente achei que eles tinham mudado. Eu acredito em você, eu disse. Mas agora eu preciso da sua ajuda com algo. Jake não hesitou. O que você precisar, irmão? Eu preciso saber exatamente quais laços financeiros ainda tenho com eles. Era hora de desmontar tudo. Eu tinha sido a rede de segurança financeira deles por tempo demais, sem que eles soubessem. Era hora de deixá-los sentir como é a vida sem eu bancando as contas deles. Comecei com os pagamentos da hipoteca. Liguei para meu assessor financeiro na manhã seguinte e pedi para suspender todas as transferências imediatamente. Tem certeza disso, Mike? Ele perguntou. Eles estão há 3 meses da execução hipotecária sem o seu apoio.
Eu tinha certeza de que o banco enviaria uma carta formal informando que o acordo especial de pagamento deles havia acabado. Deixem eles descobrirem como cobrir o valor total por conta própria. O próximo passo foi o BMW de Haley. Uma ligação para o banco e expliquei que queria retirar meu nome completamente do empréstimo. A atendente hesitou. Senhor, sem o seu score de crédito para garantir esse empréstimo, eles precisarão refinanciar, quase dobrando a taxa de juros atual. Música para os meus ouvidos. Tudo bem, eu disse. Além disso, por favor, note que estou retirando a permissão para qualquer extensão de pagamento. Não vou mais cobrir os pagamentos esquecidos deles. O seguro de saúde foi mais complicado, mas o RH me ajudou a removê-los durante o que chamaram de um evento de mudança de vida. Eu apenas disse que tivemos uma desavença e que eles não moravam mais comigo parte do tempo. Minha representante do RH parecia aliviada. Ela sempre achou estranho eu estar cobrindo para meus pais quando a maioria das pessoas da minha idade ainda estava no seguro dos pais, e não o contrário. Eu também passei pelas minhas contas e cancelei todas as coisas menores, removi eles do meu Netflix, Amazon Prime, Spotify, troquei todas as minhas senhas, até cancelei a associação do Costco que eu estava pagando, a qual minha mãe adorava se gabar para os amigos dela. Conseguimos ofertas incríveis. Eu até liguei para o Ryokan Chic em Kyoto, onde eles estavam hospedados, e cancelei a segunda semana da reserva deles, a parte que eu tinha pago como presente de reconexão. Eles se viriam sem acomodação no meio da viagem. A atendente de reservas perguntou se eu queria um reembolso. Absolutamente, eu disse. Jake ligou no dia seguinte. Caramba, Mike, você fechou também a conta de investimento conjunta. O quê? Conta de investimento conjunta. Jake ficou em silêncio por um segundo. Você não sabia disso? Seu pai tem se gabado para o meu pai sobre como vocês dois têm uma conta de investimento juntos. Disse que era sua maneira de fazer as pazes por ter ido embora. Eu quase deixei o telefone cair. Eu tinha configurado uma conta de investimento logo depois da faculdade, que tinha ido bem, cerca de $3.000, da última vez que chequei, mas eu tinha esquecido dela durante a confusão da mudança. Devia ainda estar recebendo extratos enviados para o meu antigo endereço. Eu estava no banco dentro de 1 hora. E lá estava, meus pais tinham, de alguma forma, adicionado seus nomes à conta. A gerente do banco parecia desconfortável ao puxar os documentos. Parece que seu pai se tornou um proprietário conjunto no ano passado. Você se lembra de ter autorizado isso? Absolutamente não. Ela deslizou o formulário de autorização de assinatura em minha direção. A assinatura parecia minha, mas eu nunca assinei algo assim. Isso é fraude, disse eu, de forma direta. Isso me levou a registrar relatórios de fraude, o que acionaria uma investigação. Deixem eles explicarem isso quando voltarem das suas férias chiques. Quando terminei, havia recuperado mais de $15 em despesas mensais que eu estava pagando por pessoas que claramente não se importavam comigo, além dos $23.000 que tentaram roubar. O peso que eu carregava há anos finalmente desapareceu. Eu me senti mais leve, como se tivesse cortado as últimas cordas invisíveis que ainda estavam ligadas a mim. Mas eu também sabia da tempestade que estava por vir. Eles não iam aceitar isso de braços cruzados. E, claro, cerca de 1 semana depois, no meio da viagem deles, as mensagens começaram. Primeiro, veio a Haley. Que diabos você fez? O hotel disse que nossa reserva para a próxima semana foi cancelada. Eu não respondi. Depois, meu pai, tem algum problema com o nosso seguro de saúde. A farmácia diz que não estamos mais cobertos. Isso foi você. Minha única resposta foi enviar uma mensagem para o grupo. Espero que tenham aproveitado as férias em família sem mim. Considerem isso minha despedida final. Não me contactem novamente. Bloqueei os números deles antes que pudessem responder. Naquela noite, Jake me ligou. Eles estão voltando mais cedo. O problema do hotel realmente os arruinou, e a Haley está pirando com o pagamento do carro. Aparentemente, o banco quer $900 extras por mês agora. Não é meu problema, eu disse. Definitivamente não, Jake concordou. Mas você deveria saber que eles estão furiosos, tipo, nuclearmente furiosos. Minha mãe disse que seu pai estava gritando sobre como fazer você. Ei, o que ele vai fazer? Afrouxar minhas linhas de freio de novo? Eu ri, mas não foi realmente engraçado. Só tome cuidado, cara. Eles podem aparecer no seu lugar quando voltarem. Jake estava certo.
Eu precisava me preparar para o confronto inevitável. Então, instalei uma câmera de campainha Ring e 2 câmeras de segurança adicionais cobrindo meu estacionamento e a entrada dos fundos do meu apartamento. Fiz cópias de todos os registros financeiros mostrando meu apoio ao longo dos anos, caso tentassem inventar alguma história para a família extensa. Avisei a segurança do meu prédio sobre a situação, para que não deixassem minha família subir sem me ligar primeiro. Até avisei a Tara, para que ela não os deixasse entrar acidentalmente se estivesse na minha casa. Eles passaram anos me fazendo sentir que eu não era bom o suficiente, que eu deveria ser grato por qualquer migalha de atenção ou aprovação que jogassem na minha direção. Agora, eles iam aprender como era ser cortado completamente. E sabe de uma coisa? Foi maravilhoso. 3 dias depois, recebi uma notificação da minha câmera Ring dizendo que alguém estava na minha porta. Eu olhei no aplicativo e lá estavam, meus pais, Haley e Jason, todos com cara de raiva e jet lag, no corredor do meu apartamento. Eu não estava planejando abrir a porta a princípio, mas então pensei, por que não enfrentá-los? Não tenho mais medo dessas pessoas. Então, deixei-os entrar. Minha mãe começou de imediato. Michael, o que está acontecendo? Primeiro, a reserva do hotel, depois o seguro de saúde, agora o banco diz que nosso acordo da hipoteca foi cancelado. Isso é alguma espécie de vingança doentia? Eu só ri. Não, isso é só eu parando o apoio financeiro que vocês nunca souberam e nunca apreciaram. Parece justo, já que claramente vocês não me querem mais na família. O rosto do meu pai ficou de um tom estranho de roxo. O que você está falando? Nunca pegamos um centavo de você. Foi então que eu puxei a pasta com todos os recibos, literalmente extratos bancários mostrando minhas contribuições para a hipoteca, documentos do seguro de saúde com eles listados como meus dependentes, registros de pagamento do carro e tudo de 5 anos. Eu estive ajudando todos vocês em silêncio, mesmo depois de tentarem me matar por causa do carro do vovô. E como vocês me retribuem? Me armando para humilhação no aeroporto. Eles começaram a falar todos ao mesmo tempo, meu pai negando tudo, minha mãe chorando sobre como precisavam daquela ajuda, Haley dizendo que a situação do aeroporto foi apenas uma brincadeira que saiu do controle. Jason, o babaca, teve a ousadia de dizer, olha, nós não sabíamos que você estava ajudando com as contas. Isso é culpa sua por não nos contar. E a situação do aeroporto foi só para te ensinar uma lição sobre abandonar a família. Abandonar a família? Eu fui direto para a cara dele. Eu saí porque você mexeu nos meus freios e poderia ter me matado. Que tipo de família faz isso? Isso é coisa do passado. Minha mãe tentou dizer, nós todos crescemos desde então. Sério? Por quê? Do jeito que vejo, vocês são as mesmas pessoas egoístas e manipuladoras de sempre. A única diferença é que eu não sou mais seu caixa eletrônico. Haley começou a chorar, dizendo que iam perder a casa, o carro dela ia ser apreendido e que tudo era culpa minha. Clássica Haley, sempre a vítima. Não é meu problema, eu disse a ela. Talvez o Jason não devesse ter perdido suas economias em criptomoedas se ele é tão gênio financeiro. Jason pulou para cima de mim, mas meu pai o segurou. Não por preocupação comigo, com certeza, mas porque ele sabia que eu denunciaria em um instante. Somos família, meu pai tentou uma última vez. Você não pode simplesmente nos cortar assim. Na verdade, eu posso, e já fiz. Vocês não são mais minha família. São apenas pessoas que eu costumava conhecer e que me trataram como lixo. Agora, saiam antes que eu chame a polícia. Eles saíram, mas não antes de Haley tentar mais uma última chantagem emocional. Você vai se arrepender disso quando não tiver ninguém. Eu prefiro não ter ninguém do que ter vocês, eu disse enquanto fechava a porta. Depois que saíram, eu senti uma sensação estranha de paz, como se finalmente tivesse fechado um capítulo que deveria ter terminado anos atrás. Jake ligou mais tarde naquela noite. Aparentemente, meus pais e Haley tinham ligado para todo mundo da família, contando alguma história triste sobre como eu estava abusando financeiramente deles. A maioria das pessoas não acreditou, especialmente depois que Jake contou o que realmente aconteceu no aeroporto. A melhor parte. Minha tia Carol, que sempre foi próxima da minha mãe, realmente ficou do meu lado. Ela disse para minha mãe, se você tratar seu filho assim, o que você esperava? Ações têm consequências, linda. Isso me deu uma estranha sensação de validação, como se talvez eu não estivesse louco por tê-los cortado.
Com isso em mente eu estava começando a me acostumar com a ideia de seguir em frente, mantendo distância e focando na minha própria vida, mas justo quando pensei que a poeira tinha finalmente baixado, a vida jogou mais uma curva. Cerca de um mês após o desastre no Japão, eu estava pegando um café antes do trabalho na quinta-feira passada, quando meu telefone tocou. Era meu tio Frank, irmão do meu pai, com quem eu sempre me dei muito bem antes de toda a confusão familiar. Mike, tem um minuto para conversar. Eu hesitei. Será que era mais um membro da família tentando me fazer sentir culpado para que eu me reconciliasse com meus pais? O que houve, Frank? Jake me contou o que aconteceu, a situação do aeroporto. Isso foi uma coisa realmente messed up que eles fizeram com você. Eu fiquei surpreso com o tom dele. Sim, foi. Escuta, eu sei que você provavelmente não quer saber de nada com a família agora, mas eu preciso te contar uma coisa. Seu pai tem espalhado um monte de besteira sobre você, dizendo que você teve um colapso mental e os cortou sem motivo. Isso soava como meu pai, sempre a vítima, mas eu sabia a verdade. Frank continuou, seu pai sempre teve ciúmes de você. Você sabe, você lembra demais o seu avô, que nunca achou que o Bob fosse bom o suficiente. O que você está dizendo? Por que você acha que seu avô te deixou o Mustang? Ele se via em você, não no seu pai. O Bob nunca perdoou nenhum de vocês por isso. As peças finalmente começaram a se encaixar. O favoritismo por Haley não era apenas aleatório, era a maneira do meu pai se vingar de seu próprio pai através de mim, e minha mãe tinha ido junto porque sempre seguia a liderança do meu pai. Seu avô costumava me dizer o quanto ele se orgulhava de você, disse Frank. Ele dizia que você tinha uma verdadeira coragem, ao contrário do seu pai, que sempre pegava o caminho mais fácil. Conversamos por quase uma hora, com Frank preenchendo as lacunas sobre a história da família que eu nunca soubera. No final da ligação, ele me fez uma proposta. Retribuição, já que minha viagem ao Japão tinha sido arruinada. Ele sugeriu que nós realmente fossemos, mas sem o drama familiar. Eu, ele, Jake e o filho dele, Chris, usando as milhas de companhia aérea dele do trabalho. Mas a melhor parte, ele queria convidar meus pais e Haley também, exceto que iríamos reservar os voos deles de um aeroporto completamente diferente, a 5 horas de distância, deixando-os experimentar um pouco do próprio remédio. A ideia era tão perfeitamente mesquinha que eu não consegui deixar de rir. Nas semanas seguintes, Frank fez sua mágica. Ele ligou para meus pais e Haley, dizendo que queria curar a divisão familiar com uma viagem ao Havaí. Eles teriam que dirigir até Chicago para o voo deles, nós moramos perto de Denver, mas Frank vendeu isso como a única maneira de conseguir voos diretos com as milhas dele. Enquanto isso, nós reservamos nossos próprios voos de Denver, programados para partir 2 dias antes dos deles. No dia do voo deles, Frank me enviou uma captura de tela de uma mensagem do meu pai. O trânsito está horrível, podemos perder o voo. Você pode ligar para a companhia aérea? Foi então que eu enviei para Haley, tenham uma boa viagem de volta para casa, perdedores. Eu tinha que fazer isso, e então bloqueei todos eles. Passamos uma semana incrível no Havaí. Eu postei exatamente uma foto online, nós 4 em um luau, com a legenda, melhores férias em família de todos os tempos. Os likes e os comentários começaram a inundar, de todo mundo, exceto meus pais e Haley. Meu amigo Chris me enviou uma mensagem, cara, sua irmã está da vida com essa foto do Havaí. Ela estava no bar ontem à noite, falando horrores sobre isso. Que bom, deixa ela ficar eu respondi. Eu estava ocupado demais curtindo o paraíso com pessoas que realmente se importavam comigo. A viagem ao Havaí foi exatamente o que eu precisava, uma chance de realmente me divertir, sem andar sobre cascas de ovos ao redor de membros de família tóxicos. Voltamos para Denver nos sentindo renovados, e eu estava pronto para seguir em frente com a minha vida. Mas esse sentimento durou cerca de 12 horas. Acordei na manhã seguinte e fui até o meu carro para ir trabalhar. O que encontrei no estacionamento fez meu sangue congelar. Meu carro, não qualquer carro, mas o Mustang do meu avô, que ele tinha me deixado. Estava ali, completamente destruído, todos os 4 pneus furados, todas as janelas quebradas, e pintado ao longo do lado com letras vermelhas brilhantes. Você não deveria ter mexido com nossa propriedade. Por um segundo, eu não consegui respirar. Esse carro era a única coisa que eu tinha do meu avô, o único membro da família que sempre esteve ao meu lado. Passamos centenas de horas restaurando-o juntos antes de ele morrer. Eu liguei para a polícia imediatamente.
Enquanto esperava eles chegarem, lembrei das câmeras de segurança que eu tinha instalado depois que Jake me avisou que eles poderiam tentar algo. Eu rapidamente abri o aplicativo no meu celular, e lá estava, a filmagem cristalina das 3 da manhã, mostrando meus pais e o marido de Haley, Jason, se revezando para vandalizar meu carro. O vídeo mostrou tudo com perfeição, meu pai cortando os pneus, enquanto minha mãe nervosamente assistia, Jason quebrando as janelas com um taco de beisebol, Haley pichando a mensagem do lado do carro e tirando uma selfie ao lado da arte dela. Quando ela terminou, eu fiquei em choque pelo resto do dia. Frank veio até a minha casa naquela noite depois que eu liguei para ele. Ele assistiu à filmagem de segurança e ficou vermelho de raiva. Esses idiotas vingativos do caralho, ele murmurou. O Bob sempre teve um temperamento, mas isso é criminoso, literalmente. A polícia disse que estavam analisando acusações de crimes graves. Boa, eu disse. Talvez finalmente eles aprendam que ações têm consequências. Não só registrei o boletim de ocorrência, mas o tio Frank me convenceu a enviar a filmagem de segurança para a mídia local na cidade dos meus pais. As palavras exatas dele foram: eles adoram fazer o papel de cidadãos exemplares. Vamos ver como eles gostam quando todo mundo vê quem eles realmente são. E a estação de notícias adorou. A principal matéria deles foi literalmente: casal local de destaque é preso por vandalizar o carro do filho após disputa familiar. Eles exibiram as filmagens no noticiário da noite. Então, na manhã seguinte, todo mundo na pequena cidade deles e no círculo social já tinha visto meus tão respeitáveis pais de igreja indo totalmente GTA no meu carro. A melhor parte. Eles foram presos no clube de campo deles durante o brunch de domingo, na frente de todos os amigos chiques deles. Segundo o tio Frank, que ouviu do amigo dele do golfe que estava lá, as pessoas tinham seus celulares gravando tudo. Então, sim, ações têm consequências. As acusações eram graves: vandalismo, danos criminais, e como cruzaram as fronteiras estaduais para cometer o crime, acusações federais estavam sendo consideradas. Jason levou a pior. Ele já estava em liberdade condicional por um DUI do ano passado, então isso violou seus termos. Ele foi mantido sem fiança, enquanto meus pais conseguiram pagar a fiança. Haley me ligou, chorando, no dia seguinte à prisão deles. Como você pôde fazer isso com a gente? Ela soluçava, como se eu fosse o vilão por ter câmeras de segurança e ter denunciado um crime. Eu? Você destruiu o carro do vovô, Haley. O carro que vocês já tentaram me matar por causa uma vez antes. Foi ideia do Jason. Ele estava bêbado e bravo por causa da viagem ao Havaí. Mamãe e papai só seguiram porque estavam chateados. Bom, agora todos vocês vão enfrentar as consequências. Eu disse, e desliguei. Às vezes, acho que foi nesse momento que eu realmente cortei o cordão emocional com minha família. Não quando eu fui embora há 5 anos. Não quando eles me deixaram no aeroporto. Mas quando eles destruíram de propósito a única coisa que sabiam que significava o mundo para mim, e tudo porque eu parei de ser o caixa eletrônico pessoal deles. As acusações criminais forçaram meus pais e o marido de Haley a contratar advogados caros, drenando as poucas economias que restavam depois que cortei meu apoio financeiro. Sem a minha ajuda cobrindo a hipoteca e outras contas deles, as coisas desmoronaram rapidamente. Os pagamentos da hipoteca deles atrasaram, as empresas de cartão de crédito começaram a ligar, a preciosa associação do clube de campo foi revogada por falta de pagamento de taxas, e você sabe, toda aquela coisa de ser preso na propriedade. Enquanto isso, eu registrei uma reclamação de seguro para o carro, mas não era só sobre o dinheiro. Aquele carro era irreplaciável, e eles sabiam disso. Foi exatamente por isso que o alvo deles era esse carro. Em 6 meses, meus pais tiveram que colocar a casa à venda. A mesma casa de que se gabavam em todos os encontros familiares, com sua cozinha de designer. E o banheiro principal recém-renovado que eu ajudei a pagar. Eles acabaram em uma pequena casa no interior da cidade, na área que costumavam zombar, dizendo que não era adequada para o nosso tipo de pessoas. Além disso, minha mãe teve que vender sua coleção valiosa de antiguidades para cobrir os honorários jurídicos. Cada peça que ela passou anos colecionando e que se recusava a deixar alguém tocar, agora foi vendida por migalhas em uma venda de bens apressada. Meu pai teve que sair da aposentadoria para trabalhar como segurança no mesmo shopping onde ele costumava comprar seus ternos de grife. Minha mãe, que nunca trabalhou um dia na vida, começou a vender porcarias de MLM no Facebook, tentando desesperadamente parecer que ainda tinha dinheiro. Até o casamento de Haley e Jason não sobreviveu.
Ele acabou cumprindo 6 meses de prisão pelo vandalismo, já que isso violou sua liberdade condicional. Quando ele saiu, Haley disse a ele que queria o divórcio. Segundo Frank, Jason já tinha perdido a maior parte das economias deles em apostas, então o estilo de vida deles já estava desmoronando antes do incidente com o carro. A família se fragmentou completamente depois de tudo isso. A maioria dos parentes ficou do meu lado, especialmente depois da questão do vandalismo. Até mesmo alguns que inicialmente ficaram neutros não conseguiram defender o que eles fizeram quando viram as filmagens de segurança. O tio Frank se tornou algo como um pai substituto para mim, ligando toda semana para saber como eu estava e me convidando para eventos familiares onde meus pais não eram bem-vindos. Jake e eu ficamos ainda mais próximos, e os pais dele, minha tia e tio do lado da minha mãe, pararam de falar com minha mãe completamente. Cerca de 1 ano depois do incidente com o carro, recebi um envelope pelo correio, sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia da minha mãe imediatamente. Dentro estava uma carta de 5 páginas, escrita à mão, sobre o quanto eles estavam arrependidos, como haviam aprendido a lição e sentiam falta do filho. Havia muito sobre perdão e família ser para sempre. Eu devolvi a carta sem abrir, com devolver ao remetente, endereço desconhecido escrito nela. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer queimadas. Frank me ligou alguns dias depois. Sua mãe está dizendo para todo mundo que você se recusou a ler a carta de desculpas dela. Sim, eu disse. Boa para você, ele respondeu. Aquela carta não era uma desculpa de qualquer forma. Seu pai estava se gabando no meu jogo de pôquer que eles iam consertar tudo e fazer você ajudá-los financeiramente de novo. Isso foi a confirmação final que eu precisava, de que eu tinha tomado a decisão certa. Eles não mudaram nada. Eles só queriam o caixa eletrônico deles de volta. Hoje em dia, estou melhor do que nunca. Todo o dinheiro que eu costumava desperdiçar ajudando eles agora vai para meus próprios investimentos e fundo de viagens. Tara se mudou comigo no mês passado, e estamos falando sobre nos casar no próximo ano. Meu seguro de carro pagou o Mustang. E, embora eu não pudesse substituir o carro original do vovô, encontrei outro de 67 que estou lentamente restaurando. Não é o mesmo, mas há algo terapêutico em trabalhar nele, como se eu estivesse honrando a memória dele. Eu ainda recebo atualizações sobre meus pais ocasionalmente, através da fofoca da família. Eles aparentemente encontraram uma igreja que é grande em reconciliação familiar e continuam dizendo para as pessoas que estou passando por uma fase. Haley se mudou para Chicago depois do divórcio e mal fala com eles agora. Às vezes, minha mãe ainda tenta entrar em contato através de conhecidos em comum, geralmente quando precisa de dinheiro. Eu sempre respondo com a mesma mensagem: tenham uma boa viagem de volta para casa, perdedores. Pat, provavelmente, mas isso me lembra o quanto eu evoluí e o quanto a vida é melhor sem pessoas tóxicas, mesmo que sejam da família. A parte mais difícil não foi descobrir que meus pais podiam ser tão babacas, foi aceitar que eu merecia algo melhor. Agora eu tenho algo melhor, e nunca mais vou olhar para trás.